Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Não vou abrir o Bate Pronto animado, sempre em solidariedade ao meu grande amigo, ao meu fiel escudeiro, ao meu irmão, que mais uma vez chega aqui de cabeça baixa. Mais uma vez, Marcos André, meu grande amigo Vampeta, chega aqui se lascando. Mais uma vez eu tenho que dizer para ele, Fábio Piperno, Mauro César Pereira, que o Corinthians segue na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E dessa vez o sofrimento do meu amigo é maior, porque ontem ele estava muito confiante. Ontem o meu amigo esteve aqui e ele disse, né? A gente não tem ainda aí no ponto para mostrar, mas a gente está recuperando porque deu um problema técnico e você vê, a nuvem é tão negra que até problema técnico deu para rodar o VT do Vampeta ontem, dizendo, Fábio Piperno, e você estava aqui, é por isso que eu fico chateado, porque ontem ele falou para mim, quando eu abri o programa, hoje não perde, e parece que Deus está ajudando o Vampeta, porque ontem o Pedro Henrique não estava achando esse VT que eu mandei para ele. Hoje tá dando falha técnica lá na mesa, porque não tá rodando o VT. Ou é Deus ajudando um pouquinho o Vampeta nessa situação complicada, ou ele tá pagando o pessoal da Jovem Pan para não conseguir rodar o VT, lembrando o seu papelão no dia de ontem, quando ele diz, mas a gente vai recuperar. A gente vai consertar essa mesinha, o Kaique vai me avisar aqui no ponto, quando tiver no ponto. Meu grande amigo, eu sou solidário a você. Eu sei que a sua situação não é fácil. Muito. Eu sei que o Corinthians a cada dia te deixa com menos esperança. E eu já dou uma boa tarde pro Fábio Piperno, pro Flávio Prado, pro Mauro César Pereira, Velho Vamp, Mauro César Pereira chegou aqui lembrando, era a chance do Corinthians, era um Palmeiras, como disse o Mauro, esfacelado, era um Palmeiras cheio de garotos, num determinado momento era um Palmeiras com um jogador a menos por 30 minutos, e nem a tua confiança, nem o seu otimismo, nem os garotos do Palmeiras, um time cheio de garotos, foi suficiente para o Corinthians acabar com um número ridículo. Nos últimos 16 jogos entre Palmeiras e Corinthians, nós tivemos só uma vitória do Corinthians. 8 do Palmeiras, 7 empates. O Abel Ferreira, desde que chegou no Palmeiras, ele teve 13 jogos contra o Corinthians. Ele só perdeu 1. E aí o que eu me pergunto é, de onde você tirou aquele otimismo de ontem, que você falou que não ia perder, com todo esse retrospecto? Por favor, Marcos André, eu sei que você prefere ficar em silêncio hoje, mas você tem que falar. Infelizmente, mesmo triste, você tem que trabalhar. Nem almocei. E aí... Não dormi. O que aconteceu de novo com o Corinthians num clássico contra o Palmeiras, Marcos André? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos. O Palmeiras é favorito mesmo, o Palmeiras esfacelado, né? Mesmo sem vários atletas, jogadores, o Gustavo Gomes na seleção, que não foi utilizado na Copa América, né? Tá no banco da seleção paraguaia. O Murilo machucou no jogo passado, né? Você pega aí jogadores voltando de lesão, o Zé Rafael voltou de lesão, se machucou de novo ontem, né? O Palmeiras sem o Rony, sem o Hendrick, que a gente sabia que já não ia voltar mais, né? Depois da Copa América, e o Corinthians ali tentando, né? Sobreviver. Conseguiu um empate no Campeonato Paulista, 2-2, um gol no final, um gol do Garro de falta, onde foi mais mérito de o Everton acreditar que a bola ia para fora do que dentro do gol, né? Fica com 10 o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito superior, começou amassando, apesar de o Corinthians ter a melhor oportunidade no primeiro tempo com o Wesley, que para mim é o melhor jogador do Corinthians, é o que tenta fazer alguma coisa de diferente nesse time. O próprio Yuri Alberto, que ontem também não teve uma noite legal, até tem um meme rolando, caiu sozinho. Mas
o Palmeiras dentro de casa é o favorito contra o Corinthians. Você falou 16 jogos, né? 16 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates e uma vitória do Corinthians nos últimos jogos. Então, por incrível que pareça, né? Tá tudo ruim, tá tudo horrível. Eu falo que a bagunça que tá no Corinthians, fora de campo, dentro de campo, ainda assim foi a partida melhorzinha que o Corinthians ainda pelo menos chutou umas bolas no gol, teve falta do Garro, chute do Wesley, o Hugo perdendo um gol, cara a cara com o Everton. E o Corinthians, eu falo, o campeonato do Corinthians é mirar, ontem a gente no Canelado falou, é mirar o seguinte aqui, vamos ver com Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, Cuiabá, Criciúma. Olha essa o tabela Fluminense, cara. O Fluminense agora também tá lá. O Fluminense tá lá. O Grêmio ali, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos e o Grêmio sai dessa. Olhar pra esse time, esquece lá o resto, tentar se organizar fora de campo, que tá uma bagunça total lá na diretoria, pede patrocinador master, não sabe se manda treinador embora, promete contratações, torcida invade sem treinamento e a presidência do clube. É olhar esses clubes aí, que são elencos inferiores ao Corinthians, mas que ainda assim joga melhor. Porque não vai querer olhar para quê? O elenco do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético Mineiro, Inter, Botafogo, Atlético Paranaense, não vai terminar na frente deles. Não vai olhar para a parte de baixo da tabela, aonde está. Eu acho legal que hoje você se inspire em mim, né? Porque é impressionante como o teu discurso muda dia após o outro. É isso, parabéns. Ontem você dizia, não vai perder. Quem anda com porcos, falado come. Não viu? Como é que é? Quem anda com porcos, falado come. Esse é o ditado popular na Bahia. Você vê, você tá se baseando em mim agora. Eu vou Ontem você dizia, não perde. Hoje tiramos um ponto lá. Pronto. Aí hoje você já fala, o Palmeiras era muito favorito. A gente vai ter que brigar contra o Flamengo já passou do Olímpio. Eu não vou fazer isso. É isso. Eu não vou. É um dia após o outro. A vida do Corinthians é ser um dia após o outro. Aí, Mauro César Pereira, eu vou me recordar de uma expressão que você usa, que é muito usada aqui no programa por você sobre o Corinthians, que é agenda positiva. Opa! Porque eu acho que o Vampeta entrou nesse time. Ele tá querendo falar, não, foi uma atuação boa. Por que não tem um vídeo aí? Você não achou o vídeo, não? Ainda não, gente. Ainda não. O vídeo que eu falei ontem? Não é que já acharam, mas deu falha técnica. A tua nuvem negra, ela é tão grande. Você viu o que eu falei, que né? nem o vídeo tá sendo baixado. Qual foi o vídeo que eu falei? Hoje não perde. Foi isso que você falou. Aí você perguntou, não perde como? Aí você falou, não vai perder, vamos conseguir um ponto lá, vamos botar todo mundo na defesa. O quê? Vamos botar... Bota 50 goleiros e 10 zagueiros. Joga com 60 contra 11. Agora tu não vai querer se corrigir, não. Tem um vídeo? Tem um vídeo, mas você falou que não ia perder. Se não for isso, tem o quê? Tá valendo quanto? Não, você falou que não ia perder. Tá valendo quanto? Você falou isso. Não, eu não posso mais apostar contigo, você não me paga. Eu vou apostar com quem não me paga. Aí, agora, eu vou depositar juízo na conta do Flávio. Ô Mauro César Pereira. Até achar o vídeo. Ele entrou nessa agenda positiva. Porque ele tá dizendo, não, mas o Corinthians finalizou. O Corinthians jogou. Gente, se o Corinthians não finalizasse contra o Palmeiras sem quase todo mundo, era um Palmeiras só de garoto, contanto que o Abel até mandou uma indireta lá pro Flamengo. Outros jogos nem finalizava. Eu tô falando que não foi bom, não. Tá bom. Do que foi os outros jogos. Mas não, era a bola no gol. Mas era a chance do Corinthians contra o Palmeiras. Era um Palmeiras totalmente desfalcado, só com o garoto. A zaga de garotos. Então, aí você ainda quer falar, não, jogou bem. Porra, eu falei que jogou bem. Falou que foi a melhor atuação do Corinthians no Brasileiro, gente. Dos outros jogos, contra o Cuiabá, Atlético Paranaense, quem foi mais? Atlético Goianiense, Juventude. Tá, mas então você gostou da atuação, ué. E perdeu todas. Perdeu todas. Só tem uma vitória no Brasileiro. Esse que é o último. Até esse momento, Mauro, o Corinthians tem 13 jogos, só uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que agradecer a Deus por essa tempestade no Fluminense. Porque o Fluminense consegue ter 6 pontos em 13 jogos e o Corinthians 9 em 13 jogos. Agora, Mauro, dá pra elogiar como o Vampeta fez? Não, gostei da atuação. Não muito não, porque tem que passar por mais 2. Não adianta ficar com 1 atrás. Cai em 4. Então, isso não resolve o problema, né? E o professor Mano tá lá agora no Fluminense. Vem babando para tomar a 19ª colocação do Corinthians. O grande objetivo. Acabou de sair do Corinthians. O primeiro objetivo do Fluminense, sério, é o quê? Tirar o 19º lugar do Corinthians, depois do 18º, 17º, depois chegar a 16º e escapar do rebaixamento. Eu acho que assim, não vejo motivo para muitos elogios, porque, cara,
Como eu falei agora há pouco, o Palmeiras estava muito esfacelado ontem, muito desfalcado, né? Até fez teste antes do jogo com o Murilo, nem no banco poderia ficar. Então, Palmeiras sem zagueiros, Palmeiras sem jogadores importantes, vindo de um 3-0 imposto pelo Fortaleza. É uma oportunidade do Corinthians dificultar um pouco mais, mas não conseguiu, ficou com um homem a mais, não mudou nada, perdeu por 2-0 e o Corinthians não consegue ser competitivo, né? E eu acho que o time do Corinthians atual dá para fazer melhor. Dá para jogar mais. Não é um elenco pior do que outros que estão por aí. Só que como a crise política do clube, a crise financeira, todos os problemas, isso que o Vamp citou aí, a torcida invadindo assédio, confusão, discussão com o presidente, tudo isso acaba entrando num caldeirão que é difícil separar as coisas, né? E o técnico não está conseguindo fazer um bom trabalho, um trabalho que se espera dele, mas também não é culpa só dele, não, cara. O caos está implantado no Corinthians. Vamos reduzir o problema ao treinador. Não, acho que o problema é muito maior. E qualquer um que chegue para o lugar do Antônio Oliveira vai ter as mesmas dificuldades, não sei se consegue resolver. E é um momento bem delicado. Bem delicado. Eu acho que a situação do Corinthians, embora matematicamente não seja tão ruim quanto a do Fluminense, porque tem um pouquinho mais de pontos, mas pelo desempenho do time, ela é tão assustadora quanto. Os dois vão muito mal. Muito mal. Não consegue competir, gente. O Corinthians não consegue assustar, né? O Palmeiras ficou com medo do Corinthians ontem? Nenhum, zero. Com uma vitória quase protocolar, mesmo com os problemas que o Palmeiras tinha ontem. Até a chance que o Vampeta falou, eu achei inclusive que o Wesley foi fominha na chance que ele teve. Que ele dribla, quem que ele driblou ali? O Marcos Rocha. Ele entota o Marcos Rocha, foi nesse lance até aí, ó. Ele entota o Marcos Rocha, só que ele podia cruzar a bola e ele finaliza sem ângulo. Olha lá, tem um jogador do Corinthians sozinho ali pra receber e ele finaliza sem ângulo. Ô Flávio Prado, ontem, quando eu tenho que falar, eu falo, mas quando tem que se render, eu me rendo. Ontem você falou aqui, 99% de chance de... Não. 90% de chance do Palmeiras ganhar, 8% de empate. 9% de empate. 9% de empate e 1% pro Corinthians. E tá aí. Flávio, uma pergunta que eu te faço. O clássico tá se apequenando? Tá ficando fácil pro Palmeiras não perder pro Corinthians? Porque esses números que a gente dá aqui, dos últimos 16 jogos, o Corinthians só venceu 1. 8 vitórias do Palmeiras. Dos 13 jogos do Abel contra o Corinthians, ele só perdeu 1. Tá perdendo um pouco a graça, que a gente costuma falar, tem até uma enquete aí no nosso YouTube, qual o clássico que tá perdendo mais a rivalidade, né? Flamengo e Vasco ou Palmeiras e Corinthians? Porque Vasco e Corinthians não vêm fazendo frente de acordo com o seu gigantismo com os seus grandes rivais. Então, Pilhado, boa tarde aos amigos. Na verdade... Aí, ó, tá aí a nossa enquete, ó. Verdade... Qual clássico é mais desproporcional atualmente? Flamengo e Vasco ou Palmeiras e Corinthians? E tá bem equilibrado ali, ó. Flamengo e Vasco com 53%, Palmeiras e Corinthians com 47%. Os dois são bem desproporcionais. Hoje a gente chama Corinthians e Palmeiras de clássico pela história, pela tradição, porque pela bola não tem clássico nenhum, não. Tem nada de clássico. Jogar Corinthians e Palmeiras 10 vezes... O Palmeiras vai ganhar 8, um empatezinho e eventualmente uma vitória do Corinthians. Cada vez vai ser mais raro isso. E é assim, o Corinthians está aumentando a sua distância do lado negativo e o Palmeiras aumentando a sua distância do lado positivo. Não tem jeito não, isso aí... É bom lembrar, gente, que em vários lugares do mundo, alguns clássicos desapareceram. Por exemplo, o Atlético de Bilbao era o maior time da Espanha. O Bayern de Munique nem era um time grande. Essas coisas vão mudando. E aqui, o Corinthians, com toda a torcida que tem, é uma coisa enorme a se respeitar, mas em termos de produção, a médio prazo, eu não vejo nenhuma chance do Corinthians recuperar. Nenhuma chance. E a tendência é só piorar, a coisa está bem ruim. O Augusto Melo só não cai porque não foi colocado na mesa a possibilidade do impeachment. Ele depende de uma canetada do Tuminha, do Romeu Tomás Júnior. Se ele colocar em votação, o Augusto Melo cai. Ele entrou outro dia aí no clube. O clube tá uma bagunça, tá todo desfacelado. Virou político, né? Com aquela história das chapinhas e tal. E os vários partidos políticos do Corinthians, eles estão contra. A maioria está contra. A maioria é grande. Ele tinha igual para igual ali, com a presença do Rubão do lado dele. Com a saída, ele tem minoria. Não tem condição de governar, não tem. E também nem sei se tem capacidade para.
Então, tá difícil. Isso vai ficando cada vez menor. Enquanto isso, o Palmeiras tem uma direção única. Ele sabe quem manda, todas as diretrizes estão tomadas, tudo certinho. E aí o Corinthians não pode fazer nada. O Corinthians não tem nem consenso para ver se demite ou não o técnico. Eu não estou dizendo que deva demitir, porque eu acho que o time é muito pior. O técnico não é um técnico extraordinário, mas pro nível do time do Corinthians não tem problema nenhum. Não vai achar nada diferente, nada que vai conseguir tirar mais desse grupo. Mas até para isso o Augusto Melo tem dificuldade. Fica difícil. Quando você não paga, você não tem dinheiro. Agora vai entrar uma grana aí da TV, né? E deve vender o Wesley, então deve entrar uma graninha. Mas o buraco é tão grande, vai fazer o quê? Vai contratar o jogador sabendo que provavelmente não vai pagar? Não vai receber? Só se não tiver proposta de alguém. Se tiver, o cara vai para outro time. Hoje, por exemplo, se o cara tiver uma proposta do Fortaleza, do Bahia, do Bragantino e do Corinthians, ele não vai pro Corinthians. Porque ele sabe que não vai receber. É uma coisa profissional. A não ser aquelas coisas assim, eu tenho amor pelo Corinthians, então vou voltar. Tipo o Willian, que depois se arrependeu até o último fio de cabelo. E não dá, não tem como brigar. O Corinthians não tem como brigar. Ele não tem dinheiro, não tem perspectiva, ele não paga em dia, enfim, tá tudo enrolado lá, né? Politicamente quebrado. Então, e o Palmeiras, enquanto isso, vai cada vez mais sossegado. Contratando jogadores, reforçando, tudo certinho, tudo em dia, respeitado. Então vai ficando desproporcional mesmo. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Esse clássico, ele continua clássico que a gente força a barra, porque de clássico não tem nada. É jogo de um time fortão contra outro time muito fraco. É isso. Bom, Mauro César Pereira, você não estava aqui ontem e nós recuperamos a mesa. Eu engasguei, recuperamos a mesa aqui. Só faltava essa, eu engasgar, morrer no ar e não conseguir falar do que você disse ontem. Dá like, viu? Porque tá tão difícil. Morrer no ar, dá like. Tá tão difícil mostrar esse teu papelão, porque você gosta muito de falar Olímpia. E aí agora... Abel Ferreira, né? Não, não, Abel Ferreira eu cravei e eu acertei. Tá lá na justiça, ó, tinha assinado. Eu provei que eu sou um jornalista foda. Abel pegou um voo e veio ontem dirigir o time. Então agora... Pegou um voo do Catal, os caras vai lá, dirige. Eu sei que você vai ficar assim, revoltadinho, que você vai querer jogar na minha cara o que já aconteceu, mas aceite. Aceite a sua vergonha. Aceite hoje passar vergonha. Eu tô vendo que você tá pensativo aí. O que você tá pensando aí? Tô fazendo as contas. Vamos então. Então, antes de fazer as contas, olha aí pra tela, Mauro César Pereira. Olha o que o Vampeta falou ontem. No começo do nosso programa, olha, vamos dar a palavra pro Vampeta, que ele tava otimista. Bota aí, Caiquinho. A chance de porrada é grande. Não perde. Foi isso que você falou. Pronto. Não perde o Corinthians hoje? Tudo que eu falar for verdade, parabéns, não perde. Hoje o Corinthians não perde. Não perde, não. Vamos tirar um ponto lá. Por quê? Sei lá, tudo uma retranca, bota 10 zagueiros, 50 goleiros. E um abraço. É isso? Pô, mas... É essa análise que você vai me fazer do jogo? Lógico. Eu te faço uma pergunta. Você fala 30 segundos e volta pra mim? Não, o time do Corinthians é muito bom, ataca pra caramba, vai ter 3. Você fala isso, vou falar a verdade dos seus 50 zagueiros, 10 goleiros, que os goleiros vão ser o melhor em campo. Olha aí, ó. Não perde. Hoje não perde. Olha aí. Olha aí o Coquinho botando musiquinha pra você. Olha o Sabidão. Ele acha olha aí. Você vê, Flávio, o resumo ali? Olha aí. Olha o Sabidão lá. Olha aí. Olha o ininho que o Coquinho bota pra você. Olha lá. Olha aí. Olha, o Corinthians não perde. Como? 50 zagueiros, 10. Não, mas falou que não perde. Não adianta ser querer dar de Sabidão que é igual ao Olímpia. Hoje já passamos. Olha a minha cravada, é a cravada dele. Eu gosto disso, eu gosto quando você fica bravo. A que aí mostra é que você tá caindo na pilha. A cravada é igualzinha. Cravada igualzinha do Olímpia. Levou, tá aí, ó. Levou uma porradinha com um time de garotos e disse que não ia perder. Ele tava com um time de veterano também, né? É só você hoje pra ter esperança no Corinthians contra o Palmeiras. Infelizmente, a gente chegou numa fase que o Corinthians ganhar do Palmeiras é zebra. É zebra. Se eu tô falando aqui que dos últimos 16 jogos o Corinthians só ganhou 1, me desculpa, é com toda a sinceridade. Corinthians ganhar do Palmeiras hoje é zebra. Chegou a esse ponto. Pronto, não teve a zebra, né? Não teve a zebra que você achou que ia ter. Pronto, não teve. Não teve. E aí? E aí nada. E aí que você errou.